paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui para dar mais uma aula, a lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Eu creio que Deus nos dará uma boa aula, um bom entendimento, e você que está conosco, fique conosco até o final, porque Deus falará aos nossos corações, amém? Nós estamos aqui com a aula online, participando, lendo a palavra. É um tema muito difícil. Eu sempre digo que o livro de Jó é um livro que mexe com a gente, e hoje nós vamos falar sobre a lição 4, que tem como o título, o drama de Jó. Nós temos aqui o texto áureo da lição, eu vou ler com os irmãos, que diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. E também a verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Irmão, nós vamos ler também aqui a leitura bíblica em classe, que está no livro de Jó, capítulo 1 até o verso 13 e 22, depois capítulo 2, verso 6 ao verso 8. E diz assim: Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois lavravam, as jumentas paciam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: Fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: Ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor Deus é o Senhor. O tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza.
E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com elas as feridas, assentou-se no meio da cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos a introdução da lição. Nós vamos fazer também esta leitura da introdução desta lição, que diz: a provação de Jó fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado do Oriente, ele tornou-se não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente, tudo se desmoronou. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres e aparentemente naturais. Os filhos, seus bens mais preciosos, morreram. Cenas difíceis de esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso e o objetivo desta lição. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora entrar no primeiro tópico desta lição, que diz: tragédia de natureza econômica. O sucesso na esfera comercial, que diz assim: o autor sagrado já havia subliminado que Jó era o maior de todos os do Oriente. Respeitado, a admiração por ele, a riqueza e a prosperidade de um homem de Ur contribuíram para a construção desta imagem. O autor já havia destacado a riqueza e a prosperidade de Jó, medidas pela grande quantidade de animais e servos a serviço dele. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à sua grande riqueza, não são poucos autores que igualam Jó a grandes indústrias e empresários contemporâneos, enquanto as ovelhas proporcionavam lã para a produção têxtil. Por outro lado, os camelos e jumentas estavam a serviço do transporte de carga. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Nós vemos aqui no primeiro subtópico desta lição o sucesso na esfera comercial. Então nós entendemos, irmãos, que Jó foi um homem riquíssimo. Jó foi um homem respeitadíssimo no Oriente Médio. Alguns historiadores dizem que quando Jó passava, os seus amigos, companheiros, tiravam o chapéu em reverência, porque a Bíblia diz que Jó ele era um homem reto, íntegro, temente e que se desviava do mal. Então ele trabalhava na parte ali de suas lavouras, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos gados. A Bíblia aqui no capítulo 1 de Jó vai nos relatar que ele tinha 11.000 ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. 11.000 entre ovelhas, camelo, bois e jumentas. Então aqui ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e mais 500 jumentas. Nós entendemos então que Jó era um homem próspero, rico
obediente, temente a Deus, que vivia uma vida diante da presença do Senhor com alegria. E nós entendemos que nesse primeiro subtópico, o Senhor estava ali com as mãos estendidas sobre a vida de Jó. E Jó, irmãos, era um homem com o coração voltado ao Senhor. Então, nós entendemos que a respeito desta lição, Deus escolhe, e Deus escolheu Jó. Tanto que aqui no segundo subtópico da primeira lição, diz assim: o sucesso na esfera do campo. Estava tudo indo bem. Aparentemente, o Senhor abençoando, as atividades do campo era sem dúvida o principal negócio de Jó. Nós entendemos que Jó era um homem de negócio, Jó trabalhava, Jó crescia, era próspero, e a Bíblia diz, irmãos, que quando Jó, ali sendo agricultor, possuindo ali uma grande extensão ali de terras, nós entendemos ali que Jó, ele era nada mais que um fazendeiro, né? Que um fazendeiro. E a mão do Senhor estava sobre a vida deste homem. Muitos estudiosos, né, diziam que Jó, ele foi escolhido para uma missão, e no final desta lição nós vamos ver que Jó, ele perseverou. Não é fácil perseverar em uma situação quando tudo está indo bem e de repente as coisas começam a ficar difíceis. Mas o Senhor, ele está conosco no momento difícil e no momento da bonança. Então nós temos que entender que muitas das vezes o adversário ele vem, mas o Senhor também vem para nos ajudar, para nos dar vitória. E não foi diferente sobre a vida de Jó. A Bíblia diz aqui na palavra, em Gênesis capítulo 26, no verso 14, é uma referência direta à lavoura e ao cultivo da terra, quando dizia: os bois, da mesma forma as ovelhas ofereciam a proteína animal. Jó, ele foi escolhido, e ali os estudiosos estavam destacando essa palavra hebraica, abudai, que só tem lá em Gênesis capítulo 26, 14, quando Jó cultivava a terra, quando Jó cultivava ali e oferecia as proteínas ali dos animais, as ovelhas juntamente com as jumentas, e alimentavam ali as produções de laticínios. Então nós entendemos que Jó, ele era um grande empresário, que trabalhava, que produzia lãs ali das ovelhas, produzia também as proteínas ali dos animais. Isso Jó fazia com um coração aberto. Ele era um empreendedor muito bem conceituado da época. Mas no subtópico 3 do tópico 1 vai dizer: o ataque do diabo na esfera comercial. A Bíblia diz que o adversário passeava pela terra, e a Bíblia diz que este adversário chamado Satanás, ele começou a observar Jó. E quando ele começou a observar Jó, ele foi diante do Senhor. E ele disse para Deus: posso tocar no teu servo Jó? E Deus, porque permitiu, tem coisas que a gente não entende, Deus permitiu tocar. Às vezes o adversário vem diante do Senhor pedindo para tocar na nossa saúde, tocar na nossa família, tocar na nossa área financeira. E por que Deus permite? Irmãos, tem coisas que é mistério. Tem coisas que Deus, ele só vai revelar lá na glória. E quando Deus, ele permite certas situações na nossa vida, é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Satanás, ele foi ali e ele tocou na esfera comercial, na área financeira de Jó. E diz assim: Satanás atingiu o centro das atividades comerciais
do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Então nós sabemos que Jó foi um grande fazendeiro, foi um grande empresário, foi um grande reprodutor, e o adversário, primeiro, ele tentou tocar na área financeira. Na área financeira, irmão, muitas das vezes, se a gente não tem estrutura com Deus, a gente acaba não suportando olhar todo aquele patrimônio que muitas das vezes você construiu com muito trabalho, com muito esforço, e do dia para a noite você vê tudo aquilo sucumbir, tudo aquilo acabar, tudo aquilo que você construiu do dia para a noite, você perder tudo. Então o adversário, ele estava tentando tocar em uma situação para desestruturar Jó, para que Jó perdesse os seus alicerces, e assim destruiu não só toda a área financeira dele, né? Diz assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Primeiro ele entrou no financeiro para tentar desestabilizar. Seu negócio foi a bancarrota, ou seja, Jó perdeu tudo. A lavoura, todos os seus gados, tudo ali foi queimado, os seus animais, os transportes, tudo que Jó tinha foi prejudicado. Mas em tudo isso, Deus estava com Jó. Irmãos, estar com Deus não é só ter uma vida, você olhar aquele patrimônio e dizer, Deus está comigo porque olha o patrimônio que eu construí. Olha tudo que Deus me deu. Deus está com você. Mas se um dia Deus achar por bem e permitir que você perca tudo, Deus também está com você. Deus está com você na riqueza e Deus está com você nas horas difíceis também. Nós não podemos caracterizar um Deus só de riqueza. Deus só está comigo quando tudo está bem. Deus está com você no dia mau e no dia da bonança. O Senhor está conosco. Mas o adversário, ele se levanta para tentar desestruturar a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. E como ele conseguiu aqui no começo mexer em algumas coisas na vida de Jó por permissão de Deus, porque quando ele pediu permissão, Deus autorizou. Deus podia não autorizar? Podia não autorizar, mas Deus autorizou tocar em tudo sobre a vida de Jó. E no subtópico 4 diz assim, o ataque do diabo na esfera do campo. Da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás o atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção de proteínas e laticínios. O diabo atingiu em cheio toda a fonte de sua riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante deste quadro tão sombrio que Jó estava vivenciando. A gente sabe que nós estamos vivendo dias atuais, pessoas que muitas das vezes não têm estrutura de perder. Às vezes perde os seus bens, perde a sua família, perde o seu nome, perde aquele poder econômico que tinha e acaba tirando a sua própria vida. Mas Jó, ele teve equilíbrio para suportar toda esta perda. Que você possa ter equilíbrio para passar as adversidades que muitas das vezes você está enfrentando e no momento não está entendendo. Jó, ele teve equilíbrio para não se desesperar. O cenário era de perda, o cenário era devastador, mas Jó permaneceu. A Bíblia diz aqui, irmãos, aqui no comentário, aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investida de uma ação maligna direta. Muitas vezes
é apenas um mal gerenciado ou até mesmo consequência de uma crise do mercado. Haja vista o que nós estamos passando nessa pandemia. Quantas empresas quebraram por conta de uma pandemia mundial? Pessoas que não conseguiram ficar com as portas abertas, pessoas que precisaram fechar os seus negócios, porque aqui ele está dizendo de uma crise econômica e uma crise que não teve como continuar com as portas abertas. Aqui ele está dizendo que não foi uma crise espiritual. Porque tem situações, irmãos, às vezes a gente ouve alguém falar assim, olha, eu perdi a minha empresa porque eu fiquei sabendo que alguém fez uma obra de macumbaria, fez uma obra de feitiçaria. Tem o lado da esfera espiritual? Tem. Mas tem o lado, como nós estamos passando agora, o mercado está sofrendo toda essa consequência, muitos empresários estão tentando se levantar novamente, tem essa área também. Mas aqui também está dizendo assim, ó, todavia, no caso de Jó, foi uma ação maligna. O próprio adversário, ele foi diante de Deus e ele pediu para Deus tocar em tudo, nos bens materiais, ou seja, Jó não estava passando uma crise financeira no mercado, algumas situações, portas fechadas, os seus companheiros não estavam comprando as ovelhas, ele não estava ali parando de vender ali os laticínios, o leite ali, quem sabe da vaca e as lãs das ovelhas para produzir, não, ali ele não estava passando por isso, ali foi uma esfera espiritual que Jó enfrentou. E como ele enfrentou essa esfera espiritual, ele veio ao caos, mas Deus estava no controle de todas as coisas. Não só a situação da perca da área financeira, mas quando Jó ele começa a receber a notícia que os bois lavravam a sua terra e tudo ali foi queimado, tudo que Jó tinha ali foi dizimado, foi jogado ao fogo. Também vieram e disseram, olha, também tem os teus filhos. Então agora, Jó não está passando só um momento crítico na sua área financeira. Jó agora vai enfrentar um momento de dor, de sofrimento, porque alguém vai chegar diante de Jó e vai dizer a ele, olha, você também perdeu os seus 10 filhos, de uma forma calamitosa, 7 filhos e 3 filhas. Estando seus filhos e tuas filhas comendo, um moço vai diante de Jó e vai relatar o que aconteceu, que eles estavam em um momento de comunhão familiar, jantando na casa do primogênito, e a Bíblia diz que sobreveio um grande vento. E este grande vento sobreveio da lei do deserto e deu nos 4 cantos da casa, ou seja, em todo o alicerce, em toda a base da casa. E todos morreram. Não ficou só os meninos, não ficou só as meninas. A Bíblia vai nos dizer que todos morreram. Não havia mais nada trágico do que um acontecimento de receber uma notícia de uma perca de um filho. A gente sempre costuma dizer que o costume da vida, a lei da vida, é os filhos enterrarem os seus pais. Mas neste caso, em um único dia, Jó, ele enterrou 10 filhos, 10 caixões, em um momento de dor, em um momento de sofrimento. A perca de um filho é algo inexplicável, é algo nefasto, que significa muito ruim, muito desagradável, à beira da morte. Então Jó, ele passou por este momento. E
no subtópico 2, nós vamos falar sobre a esposa de Jó, passando agora por este momento tão doloroso. E a frase que diz, ela dizendo para Jó: amaldiçoa a Deus e morre. Jó capítulo 2, verso 9. Atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Talvez por isso seja objeto de várias explicações. Muitos autores tentam suavizá-la quando a interpretam como sendo uma ironia feita pela esposa de Jó. Neste caso, ela de fato estaria dizendo: você continua aí com essa sua fé, enquanto tudo desmorona à sua volta? Por que tudo isso? Deixe de lutar por isso e aceite a morte. Outros procuram atribuir um sentido ao texto ao qual ele não tem. Para estes, a esposa de Jó não estava mandando amaldiçoar a Deus, mas orientando Jó a louvá-lo e morrer em paz. No entanto, as evidências do texto depõem contra esse entendimento. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava: tu fala como uma louca, afirma que ela estava dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre. Literalmente, ela estava passando um momento de dor, uma dor de perda de 10 filhos, um momento de desespero. Então, literalmente, ela estava dizendo para o esposo: sim, Jó, acabou. Nossa vida acabou, amaldiçoa esse Deus e morre. Não tem mais por que adorar um Deus que nos tirou tudo e agora matou os nossos 10 filhos. Literalmente, mais ou menos, em sua dor, era o que a esposa de Jó estava falando para o seu esposo. No subtópico 3, o fato. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas e etc. A exemplo de Jó, o crente deve se refugiar em Deus. É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. Irmão, nós sabemos que a base que Deus constituiu na terra, na verdade, foi e sempre será a família. Mesmo quando uma família toda está na presença do Senhor, adorando, louvando ao nome do Senhor, isso é bom e nós não podemos perder esta comunhão de sempre estudar a palavra do Senhor. Eu não sei se os irmãos, eu assim, quando os meus filhos eram mais pequenos, a gente fazia muito culto doméstico, né? O culto doméstico. Então, um orava, outro cantava um hino da harpa, lia-se a palavra, depois agradecia ao Senhor e aí a gente ia descansar. Então, hoje em dia, se perdeu muito essa parte do culto doméstico, né? Em reunir a família. Eu sei que tem pais que estão orando muito pelos filhos, buscando do Senhor para que eles voltem a estar na presença do Senhor. E o inimigo muitas das vezes ele tem tentado rachar as famílias, trazendo desunião, contenda. Hoje em dia se ouve até mesmo no meio evangélico muito divórcio, né? Famílias que estão separadas, filhos que estão nas drogas, pessoas que não suportaram os ventos, as adversidades. E a Bíblia diz e deixa bem clara que Jó no começo ele teve equilíbrio, ele suportou toda essa fase. E como Jó suportou, irmãos? Crendo em Deus, buscando força em Deus,
Você não deve buscar força no amigo, você não deve buscar força, quem sabe às vezes até na igreja, no pastor. Não, irmão, você tem que buscar força em Deus, porque é o Senhor que vai fazer sobre a minha vida e sobre a sua vida. A igreja é um lugar de refúgio, onde nós buscamos socorro do Senhor, mas você tem que ter uma vida pautada diante da presença do Senhor. Você tem que ter uma vida regrada de oração, de busca, para que o Senhor vá falando a cada dia e o nome do Senhor seja glorificado. Nós vamos agora para o tópico 3, que fala tragédia de natureza física e psicológica. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos o primeiro subtópico: o diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto na literatura do Antigo Testamento. Ela dará a tônica ao restante do livro. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui agora o próprio adversário, ele pediu para tocar na saúde de Jó. Então ele entendeu que toda a parte financeira, a perca dos filhos, Jó continuou firme na presença do Senhor. E agora ele vai diante de Deus e ele pede, bom, se na área financeira enterrou 10 filhos, ele ainda está na presença dele, então agora eu vou aprofundar o negócio, um pouquinho mais fundo. Eu vou tocar na saúde, mas eu preciso da permissão. E Deus, conhecendo o coração de Jó, irmãos, Deus permitiu que o adversário das nossas almas, Satanás, o diabo, tocasse na saúde física de Jó. E diz assim, a saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Se encontra lá em Jó, capítulo 2, no verso 6 e o verso 7. Tratava-se de uma doença extremamente maligna, capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto deste sentar-se nas cinzas e pegar um caco de barro para com ele raspar as feridas. Essa era uma prática que o homem antigo adotava quando se via acometido de uma grande desgraça. Então Jó agora ele foi acometido por várias chagas em todo o seu corpo, ou seja, por vários tumores. No capítulo 19 de Jó, louvado seja o nome do Senhor, no verso 20, diz assim: os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Então, nesse versículo, nós podemos imaginar qual foi a situação que Jó se encontrava. Alguns historiadores dizem que as crianças fugiam de Jó. O cheiro que Jó exalava era um cheiro podre. As pessoas não conseguiam ficar perto, nem ele mesmo suportava tamanha dor e tamanho sofrimento. E aqui vai dizer que Jó, quando ele pegava ali os cacos para se coçar, ali as telhas para se coçar, porque tamanha era o sofrimento, Jó também, ele foi considerado até imundo. Olha o que diz: ele ia para o monte de cinzas, um local considerado imundo, onde os inválidos e tementes costumavam ficar.
Ali ele esperava a morte entre os cães, insetos e aves de rapina. Algo muito trágico. Jó ficou literalmente sozinho. Você já passou por situações que você ficou literalmente sozinho? Mas você já conseguiu compreender que mesmo você estando sozinho neste grande sofrimento, Deus estava ao seu lado em todo momento? Deus estava provando Jó para que Jó fosse aprovado. Jó, ele ficou em um lugar que diz, a palavra diz assim, Masbala. É uma palavra hebraica, Masbala. Era um lugar considerado imundo, ou seja, olha onde Jó foi parar. Um lugar considerado imundo, onde os inválidos e tementes costumavam ficar. A escória da sociedade. Um lugar que só existia dor e sofrimento. Insetos e aves de rapina, por causa do mau cheiro. Então eu entendo aqui que literalmente a carne de Jó, ela estava apodrecida. Mas o nosso Deus, ele é poderoso para curar e restaurar, para que a sua carne volte a ser como pele e carne de bebê. Jó passou por muita angústia, por muito sofrimento. O inimigo tentou tocar na saúde de Jó, na saúde física de Jó. O inimigo tentou tocar na saúde mental de Jó. Olha o que diz: não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que ele entrou em uma grande depressão, não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica. Há vários textos no corpo do livro que permite fazer essa dedução. Mas já no início da sua fala, é possível perceber este fato. Jó capítulo 3, a partir do verso 1 ao verso 14. Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. É como se o fim do túnel não tem mais uma luz, não tem mais esperança. Jó, ele estava passando um momento tão doloroso, uma pressão psicológica tão dolorosa, que ele chega a pedir a morte. Não condeno, muitas pessoas às vezes chegam a pedir a morte por não suportar. Porque, irmãos, para cada um, Deus, ele dá um nível de prova. Talvez se os irmãos passar a minha prova, não vai suportar. Se eu passar a prova dos irmãos, eu não vou suportar. Para cada um, Deus dá um nível de prova. E Jó, ele estava extremamente abalado psicologicamente. Tanto que a Bíblia vai nos relatar que ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele amaldiçoa. Ele não vê mais razão para continuar. Mas aquilo que nós não vemos razão para continuar, irmãos, Deus, ele trabalha de uma forma muito especial. Se nós formos entender a maneira que Deus trabalhou na vida de Jó, foi uma maneira muito especial. Nós olhamos aqui, irmãos, e nós entendemos no livro de Jó, que o capítulo 1 e o capítulo 2 vai falar sobre a crise que Jó passou. E aqui o capítulo 3 e até o capítulo 31, até o verso 40, vai falar sobre o drama que Jó passou entre os seus amigos, Elifaz, Bildad e Zofar. A busca de uma resposta
Eles estavam em busca de uma resposta, o porquê que Jó estava passando por tudo isso. No capítulo 32 até o capítulo 37, tem o discurso de Eliú, o começo de um entendimento. Alguém queria entender o que estava na verdade acontecendo com a vida de Jó. Mas só Deus poderia dar essa resposta. Às vezes a gente quer entender algumas coisas, irmãos, mas só Deus pode dar essa resposta. Então, no capítulo 38, Deus, ele quebra todo o silêncio. E a Bíblia diz que Deus, ele responde diretamente a Jó. E depois do capítulo 42 em diante, Deus, ele dá todo o desfecho de toda esta provação que Jó passou. E o nome do Senhor foi glorificado porque o Senhor o abençoou. O Senhor mudou o cativeiro de Jó. Então, nós vamos ler a conclusão desta lição e vamos encerrar a nossa aula de lição de número 4. Nesta lição, vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente o Senhor pode manter o fiel de pé diante de calamidades desta natureza. O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. Louvado seja o nome do Senhor. O patriarca permaneceu de pé diante da aprovação. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero agradecer esta oportunidade, que você possa ter um bom entendimento desta aula e até a próxima em nome de Jesus. Amém? Tchau, tchau.